लक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Boa noite, aqui mais uma vez com toda a família da MKK Web Rádio e eu, Kátia Félix, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Universo Lakshmi, mais uma vez aqui com você. Eu quero agradecer a todos vocês que têm participado, que têm mandado e-mail e que têm até pedido alguns temas que à medida do andar dos programas nós vamos estar aí abordando, né? E hoje eu quero trazer para vocês inicialmente uma história que muito me chamou a atenção, que é uma história real, onde um radialista estava mencionando essa semana ainda, né? E eu achei muito interessante, por isso eu vim compartilhar com vocês. Ele estava na fila de um parque aqui em Água de Lindóia, um parque relativamente barato, a entrada custa R$5. Ele estava levando o filho dele e também, em meio a essas pessoas que estavam esperando, havia um outro pai com o filho e falava assim: meu filho tem 5. E ele foi interrompido pelo próprio filho que falou: não, pai, eu já fiz 8. E o pai, retrucando aquela comunicação do filho, deu uma bordoada no filho que o bonezinho dele saiu voando na frente de todo mundo. Olha que interessante. E ainda nós temos a pachorra de censurar os nossos políticos e censurar as pessoas desonestas. Mas uma postura como essa ensina o que a uma criança de 8 anos? Que independente dela levar vantagem sobre uma situação ou não, independente do que ela de verdade vai receber ou vai levar como algo a mais, minta, se for possível, minta e tire vantagem de tudo e de todos. O que é que ela aprendeu? Sendo humilhada em público, aprendeu que não vale e não deve falar a verdade. Então são padrões como esse que eu sempre pontuo e venho falando a vocês. Isso não faz validar de repente esse cenário político que nós estamos? Veja, tudo parte de dentro de nós. Tudo que nós colhemos ao redor parte de dentro de nós. Então, quando eu menciono vamos vibrar pelo nosso país, pela nossa casa, pela nossa cidade, eu não falo só em vibração, eu falo também em postura, em um comportamento mais assertivo, em um comportamento onde você mostre em situações, exemplos e valores que estão atrelados ao caráter dos filhos que nós estamos construindo, das pessoas que nós estamos mostrando o nosso valor e os nossos comportamentos. Então são através de exemplos assim que nós marcamos a mente, o coração, onde nós marcamos a alma até de uma criança. Veja, uma criança de 8 anos que foi exposta publicamente por estar falando a verdade por R$5. Por R$5. E será que não existem outras posturas e outros comportamentos ainda piores? Onde você, de repente, por uma bala, por um chiclete, acha que levar a tal da vantagem, né? Uma postura e uma imagem que por tantos anos trouxe a nós brasileiros, nos cenários externos, uma imagem de tirar vantagem. E até que ponto os R$5 de verdade refletiram uma mudança e um significado na trajetória daquela família, na trajetória desse menino, na trajetória desse pai. E até que ponto hoje você se permite, através de uma oportunidade de tirar vantagem, mostrar que você evoluiu, que você pode ter escolhas que qualifiquem ainda mais você como ser humano, como um ser social e como uma pessoa que atesta os valores e atesta essa conduta de dizer que você quer mesmo viver num país melhor, que você quer mesmo viver num país onde você tem governadores, presidentes, prefeitos que tenham mais senso de conduta, senso de justiça. Até que ponto suas atitudes e suas posturas são congruentes com o que de verdade você exige do outro? Exige de políticos, exige de um vizinho, exige do seu chefe, de repente, exige do seu cônjuge, né? Então, até que ponto é que nós realmente não estamos colhendo o que nós estamos refletindo para o universo? Então, eu trouxe essa história para vocês, porque desde o dia que eu ouvi, eu fiquei realmente chocada e fiquei
tendo pensamentos sobre isso e reflexões sobre isso. Como mínimos detalhes, nós estamos construindo seres humanos que, quando tiverem a oportunidade, serão ladrões, serão desonestos, formarão quadrilhas. Até que ponto nós estamos mostrando que, de repente, trabalhar o mês inteiro, ou estudar uma faculdade, ou traçar um caminho, é tão danoso, é tão difícil, que eu posso, de repente, ter acesso a bens de uma maneira mais fácil, com meios mais livres. Então eu deixo essa reflexão para você, que como eu também educa filhos, que como eu também tem e traça pessoas ali ao seu redor. Vamos construir, através desses pequenos exemplos, desses pequenos detalhes, um estado melhor, uma cidade melhor, uma família melhor. Pensa que a referência daquela rua, ela produz uma energia. A referência da sua família produz uma energia. E olha, eu não estou dizendo assim, tem uma família perfeita, seja perfeito. Ser perfeito dá trabalho demais, porque você muitas vezes tem que mentir demais. Mas querer ser melhor, querer ser humanamente melhor, querer se aproximar o quanto for possível, e ainda mais do que for possível, de um padrão de evolução que traga você e as pessoas ao redor algo muito melhor, acho que vale a pena uma reflexão sobre isso. Também quero compartilhar com vocês uma outra história, e essa história tem um peso mais gostoso, uma leveza maior de humor. Também verdadeira. É conhecido o Sr. Pedro. O Sr. Pedro, ele é um grande músico. É um grande músico que toca com muita propriedade piano. Ele também é poliglota, fala português, fala inglês, fala francês e italiano com muita fluência. Ele também é um engenheiro muito conceituado em uma empresa de São Paulo, numa multinacional. E certa vez ele foi procurado em meio aos seus vizinhos e falou: mas sabe quem é o Sr. Pedro, músico? E os vizinhos, estranhamente, não. O que é engenheiro? Não. O que fala vários idiomas, que fala inglês, que fala francês, que fala italiano? Aqui? Não, aqui não. Aqui não conheço. Um que é gordo. O gordo! O gordo mora na casa 33. Veja que curioso. Veja que curioso como muitas vezes o ser humano pontua aspectos assim que não são tão positivos, ou aspectos que são pejorativos, e não consegue ver os aspectos qualitativos do outro. O quanto de a cada 10 atitudes que uma pessoa pode cometer durante suas 24 horas de um dia, se daquelas 10 atitudes ela cometer 3 que fogem à regra, ou que deu errado, ou que ela se descompensou, ou que ela por ansiedade aí produziu alguma coisa aquém do resultado esperado, o que vocês acham que vão acontecer? A tendência maior é que as pessoas que estejam ao redor destaquem os 3 comportamentos negativos. Esses 3 comportamentos que foram aquém do esperado. Mas e aqueles 7? E aqueles 7 que ela produziu de uma forma boa, de uma forma positiva, de uma forma com bastante propriedade? Isso acaba sendo perdido. O que eu quero realmente destacar hoje, que o negativo, que o que ficou pendente, do que ficou à deriva, geralmente o ser humano e nós tínhamos, espero que não mais, mas a tendência de destacar com mais força, com mais propriedade. Então, hoje, eu convido você a fazer uma reflexão sobre as suas escolhas internas, a fazer uma reflexão sobre onde de verdade você tem destacado na tua fala. O que de verdade você tem destacado das pessoas que trabalham com você? O que de verdade você tem destacado nos seus relacionamentos? O que de verdade você destaca dos seus filhos e até de si mesmo? O que de verdade durante um dia você pode elencar e falar: olha, é tão legal que essa pessoa tem essa postura, é tão legal que essa pessoa saia todos os dias para trabalhar, é tão legal que essa pessoa some as forças comigo no mesmo objetivo. É tão legal que o meu filho estuda, é tão legal que ele está se esforçando numa matéria que ele quer superar ainda mais. É tão bacana que o meu namorado, ele manda mensagens, ou ele me apresenta socialmente como uma pessoa que faz parte da história dele. Mas o que eu percebo
uma grande fração ainda dos relacionamentos são as pontuações do que falta. São as pontuações do que não há, do que não tem. E aí a pessoa começa a criar um novo padrão, um novo comportamento. Um padrão onde ela constrói sempre no futuro a sua visão de felicidade. Porque ela tá sozinha, daqui a pouco tá no relacionamento. Aí tá no relacionamento, quer ser assumido. Aí depois que é assumido, quer que viaje junto. Depois que viaje junto, quero ser noivo. Depois disso, casar. Depois casar porque não tem casa própria. E depois eu vou adiando. O aspecto interno de ser feliz por querer, por decisão de ser feliz. Porque o estado de felicidade é uma escolha onde você está fazendo e aprendendo a reforçar como um padrão que pode ser seu. E não estou dizendo aquela felicidade abobalhada, não estou dizendo aquela felicidade onde você fica apática da vida real. Eu estou dizendo aquela felicidade de estar presente, aceitando os seus desafios e aceitando com leveza as possibilidades de concriar uma realidade a qual você tem total definição. Será que você consegue, ao invés de pontuar o que não tem, o que já conquistou? Será que você consegue hoje se propor a ter uma postura diferente, uma postura diferenciada, de começar a agradecer por tudo, por cada fase de conquista da sua vida? Você consegue agradecer pela faculdade que você concluiu, pelo carro, pelo relacionamento? Você consegue agradecer por pequenas conquistas que você teve durante o dia, como por exemplo o fechamento de um contrato, como por exemplo saber da gravidez de uma pessoa querida, que estava muito esperando isso, saber que você se inscreveu para um novo curso, saber que você se permitiu ser muito e muito melhor. Então hoje, nós estamos em abril, acabamos de conviver com uma energia muito gostosa da Páscoa, da renovação, e eu quero propor a você que nesse momento está ouvindo isso porque tem uma sintonia, porque tem algo entre nós que tem a ver. Vamos começar a ter um pouco mais de olhar com relação aos nossos pensamentos. Vamos começar a vigiar um pouco mais as nossas escolhas internas, os nossos estados emocionais. Vamos juntos concriar 2015, um ano que seja um marco na sua vida. Um marco que diga, olha, até aqui a minha vida foi X, mas agora ela apresenta e eu consegui entender como fazer dela ser algo mais muito melhor. E você que quer participar do programa de hoje, pode estar mandando sua mensagem pelo WhatsApp 9829-16790. 9829-16790 ou ligando para o 3221-9515. 3221-9515. E quem quiser acompanhar aqui os bastidores da MKK, também pode entrar pela internet acessando o site www.mkkwebradio.com.br. E só atualizando aí vocês, né, que gostam, que estão sintonizados aqui no programa Autossuperação, ele a partir da próxima semana será apresentado às quartas-feiras. Então a partir da próxima semana ele passa a ser às quartas-feiras, porque lá no Instituto de Desenvolvimento Humano Universo Lakshmi, nós vamos estar iniciando na terça e quinta-feira o curso de formação internacional de Practitioner. Então ele vai acontecer todas as terças e quintas, 7h30 até as 10h30, lá na Rua da Moca, número 3146. Essa formação é uma formação assim que eu agradeço profundamente por estar sendo realizada pela primeira vez lá no Instituto, porque é de um mestre assim que eu tenho total apreço, que eu tenho total admiração e respeito, que é o Maurício de Freitas. O Maurício de Freitas, ele é trainer, ele tem a certificação internacional e ele pessoalmente vai estar ministrando o curso. Ele está formando um material completamente atualizado que aborda todas as novas tendências da programação neurolinguística. Nesse curso você também vai ter oportunidade de aulas práticas e teóricas, onde você vai estar recebendo
e experimentando também a influência que tem a programação neurolinguística, como você pode refinar e modificar padrões de medo, comportamentos, limitações, aqueles loops que eventualmente também eu comento com vocês. Então é um curso que oferece a você a possibilidade de receber esse empoderamento e de aplicar também aos seus colegas de sala, aplicar às pessoas aí do seu ciclo de convivência, de intimidade. É um curso muito, muito marcante no sentido de permitir a você um crescimento, uma evolução. E até o que eu gosto muito, mas muito na PNL, é a maneira que ela prepara você para vivenciar os seus relacionamentos. Como você fica meio que desapegada, sem gerar aquela codependência, sem gerar aqueles ciúmes extremos, sem gerar padrões que geralmente enfraquecem muito suas relações, tanto no trabalho como suas relações íntimas. A programação neurolinguística, ela vai preparar você para suas posturas, ter uma clareza sobre os valores e crenças que te limitam e também os valores e crenças que são grandes forças em determinadas circunstâncias na sua vida. A programação neurolinguística, ela estuda muito a questão do programa que a tua mente é alimentada, da maneira que você alimenta a sua mente para concriar um determinado comportamento, para concriar um determinado valor, uma determinada postura ou até um determinado sentimento. E por que não dizer até uma determinada doença, né? Nós temos estudos muito fortes que demonstram o quanto nós geramos doença no nosso corpo, o quanto nós geramos doença nas nossas relações e nas nossas vidas. E a programação neurolinguística, de tudo que eu já percorri, de tudo que eu já estudei, não foi poucas coisas que eu estudei, é o que mais me trouxe, o que mais me despertou consciência e um verdadeiro amor pelo outro, um amor que respeita, um amor que não tem mais aquele padrão de julgar, impor ou cobrar. Então eu convido vocês, apesar que nós temos aqui, eu acho que só mais uma vaga, eu quero agradecer também quero agradecer muito a todos vocês que se inscreveram, que estão confiando aí nos programas que eu tenho abordado aqui. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram para o curso de formação internacional para título que vai acontecer lá na Moca. Quero agradecer a Luciene, ao Ronaldo, a Nathalie, a Renata, enfim, a cada um de vocês que se inscreveram, que estão confiando e que principalmente estão permitindo um processo de investimento primeiro em si mesmo, um processo de cura em si mesmo, um processo de autodescobrimento. Afinal, gente, nós sabemos que é meio que muito difícil nós conseguimos nos relacionar com uma pessoa antes de conseguirmos nos relacionar, autorrelacionar com a gente mesmo. E antes de você olhar para si mesma, entender o que de verdade você pode e que você está oferecendo para sua relação, para suas relações. Se de verdade aquelas imagens e aquela construção mental que você forma sobre o seu relacionamento, se não é algum aspecto de carência seu, se não é um aspecto de tolhimento que há em você e não no outro. Então, para tudo isso, a programação neurolinguística oferece a você ferramentas com muita eficiência e com muita ponderação sobre todos esses pontos, sobre todos esses tópicos. E são exercícios assim que são desenvolvidos de uma forma muito respeitosa, muito harmoniosa e que você muitas vezes não precisa nem dizer qual é o assunto. Vocês acreditam? Várias das técnicas da programação neurolinguística, elas podem ser aplicadas em total silêncio, onde você não sabe exatamente qual é a questão do seu cliente. Às vezes é uma coisa de um foro muito íntimo, alguma coisa assim que a pessoa realmente não quer expor. E isso não prejudica o processo. Isso não atrapalha a eficácia e o resultado do processo. A pessoa pode se permitir encontrar soluções sendo conduzida de uma forma muito harmoniosa pelo guia até ela encontrar uma solução. E nós não precisamos saber exatamente do que aconteceu,
como aconteceu, quantas pessoas existiam ali envolvidas, aliás, quem eram as pessoas envolvidas, quantas, até que, dependendo da prática, a gente até traz a representação. E ainda, gente, essa formação da programação neurolinguística, ela tem um caráter, um enfoque sistêmico. É o único em São Paulo que tem essa abordagem sistêmica, que é a abordagem do todo, a abordagem dos ambientes, a abordagem de toda a questão que envolve a pessoa, não só como indivíduo, mas todo o seu processo de vida, todo o seu processo de mundo. Então aproveite, eu acho que só temos mais realmente uma vaga agora, porque a busca foi um pouco até além do que a gente estava esperando para esse primeiro contato. E já pelo renome, né, do Maurício de Freitas e o nome que o Universo Lakshmi está construindo aí junto ao mercado, pelos atendimentos, pela performance, pela filosofia e o objetivo que ele foi criado, nós temos tido muitas ligações, temos recebido bastante ligações de pessoas interessadas, algumas pessoas ainda que querem passar por atendimento, nós temos alguns atendimentos, inclusive a você que depois quer fazer um estágio, você pode até se valer do próprio espaço do Instituto de Desenvolvimento Humano Universo Lakshmi. Eu agradeço mais profundamente a todos vocês que eu mencionei e até vocês que eu não mencionei. Quero mandar um beijo para o Edson, que está nos assistindo, nos acompanhando. Ele é um parceiro também do Universo Lakshmi. Quero mandar um beijo para a Sara. Quero mandar um beijo para a Ana, que também que sempre tem acompanhado aqui a gente. Eu quero muito agradecer ao apoio, a vocês permitirem que eu esteja adentrando aí na sua família, na sua casa, levando essa mensagem, levando aí esse melhor que eu quero estar desenvolvendo. E quero também estar compartilhando hoje com vocês que no próximo sábado, lá no Instituto de Desenvolvimento Humano, nós teremos uma meditação. É uma meditação que será conduzida pela Hidra. É uma meditação que começará às 5 horas da tarde, mais ou menos, acho que até umas 6h30. Quem quiser participar também, é só ligar no 3567-5109 e se informar e ver também como é que está a questão de vagas, que essa vivência eu não estou acompanhando. Então é o 3567-5109. Quem quiser mandar também sua mensagem para mandar sua pergunta, a você que aplica ou que está desenvolvendo uma técnica, um trabalho, um estudo, uma pesquisa, que você entende que favorece, que pode ajudar as pessoas e que você quer compartilhar, aproveite, entre em contato aqui com a MKK Web Rádio, mande aí a sua história, mande aí a sua técnica, o que você tem a oferecer e de repente, por que não ter um programa seu? E por que não se lançar e mostrar o que você trouxe de melhor? Por que não se permitir apresentar ao mundo os passos e as coisas que você tem desenvolvido? Então, se você deseja, pode entrar em contato aqui com a Solange, que é o 3221-9515, 3221-9515. E, gente, vamos nos unir no sentido de não olhar somente o aspecto negativo das coisas, o aspecto negativo das pessoas, os aspectos negativos das circunstâncias e do caminho que eu estou percorrendo até atingir o meu alvo. Vem aprender com a gente, vem aprender com a programação neurolinguística, como alinhar isso e como isso passa a ser um processo naturalmente seu. Aprenda como fazer a sua vida algo e do seu caminho algo mais leve, onde vão ter sim seus desafios. Ó, gente, mesmo com formação internacional de programação neurolinguística, vocês vão continuar passando por desafios. Sim, pode ser que os relacionamentos mudem. Sim, pode ser até que perca algumas coisas. Pode ser que outras passem a se reestruturar na sua vida. Mas pode ser sorte, pode ser azar. Muitas vezes uma grande notícia vem com uma roupagem de algo danoso. Muitas vezes uma notícia que te traz o movimento da mudança, o movimento para conquistar algo melhor, pode chegar com um sinal de parece que é um luto, parece que é uma perda. Então, lembra que às vezes eu compartilho com vocês, às vezes pode ser sorte, às vezes pode ser azar. Tudo depende muito de como você vai gerir aquela situação. Gente, desafios nós teremos
por tantos quantos anos vivermos, por quantos minutos e horas nós estivermos aqui, mas o que fazer deles? Ficar reclamando, procurando culpados, ou fazer dele um momento de parada e pensar, o que isso está querendo me dizer? O que isso pode fazer com que a minha vida, com que o meu processo seja melhor? Então, ao invés de pontuar o negativo, ao invés de ver o que ainda está caminhando, a estagnação, ou até o lado aí que você está solteirão, né? Os homens também têm reclamado um pouco sobre isso, de estar solteirões. O que isso de verdade pode representar para você de sorte? O que isso pode estar te preparando e o que isso pode trazer para você aquele tempo de autoconhecimento para você poder oferecer para o outro algo mais gostoso, mais envolvente, algo onde exista uma entrega total. Na programação neurolinguística nós estudamos os melhores, os grandes nomes da história. Nós estudamos Abraham Maslow, Virginia Satir, Milton Erickson, Walt Disney, entre tantos e tantas pessoas aí que fizeram uma trajetória na história. Então, cada pessoa dessa traz uma estratégia para produzir o seu melhor. Cada pessoa produz uma performance. Por exemplo, Mozart, ele era surdo e apesar dessa limitação dele, ele foi um excelente compositor. Ele foi um dos melhores que até hoje traz essa memória. Mozart, quando ele criava uma nota, ele se apercebia da vibração dessa nota. Ele diz em alguns estudos que ele praticamente via a nota. Ele captava essa vibração com todos os outros sentidos. Ele entendia até que essa nota tinha uma cor. Não é interessante? Você aguçar todos os seus sentidos e desmistificar cores, desmistificar situações. Então, aí nós vamos caminhando. Desculpa, não é o Mozart, é o Beethoven, é que eu me confundi. É o Beethoven, que era a pessoa que tinha aquele problema de deficiência auditiva. Beethoven é o nome do cachorro do vizinho, que eu confundi. Então, o Beethoven tinha essa questão, e ele conseguia concriar uma música inteira, só se apercebendo da vibração e aguçando os outros sentidos dele. Qual é, de verdade, o que ele produzia na mente dele para despertar esses sentidos? Qual era o programa mental que ele se permitia fazer? A programação neurolinguística tem esse enfoque. O Walt Disney, qual era a estratégia de tanta criatividade que ele fazia isso? Vocês sabiam que o Albert Einstein foi considerado um aluno ruim? E olha o que ele criou. Então, se alguém falar a você que você não pode, duvide disso. Duvide e venha experimentar a programação neurolinguística como uma ferramenta que produz e traz a você aspectos de um empoderamento antes nunca percebido por vocês. Hoje eu falei um pouco sem parar, vou estar respondendo a todas as mensagens que foram enviadas aqui uma a uma. Eu agradeço profundamente a vocês por estarem aqui e lembre-se, o programa agora vai mudar de quinta para quarta-feira às 19 horas. De quinta para quarta-feira às 19 horas. Tá? Eu conto muito com você e espero receber a participação de vocês e que esse caminho, à medida que as conquistas forem aparecendo, nós estaremos aqui comemorando juntos. Um imenso beijo, uma excelente semana para todos vocês e até o próximo.